Bom dia! Soco Matinal, quinta-feira, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje tem ao meu lado aqui quem? Guilherme Godoy! Fala dele. Bom dia! Ele é o cara. Fala comigo. E também temos aí Alan Pimentel. O campeão. Bom dia, meus príncipes das Filipinas. Foda. E também Lucas ali. Opa. Maravilha. Eu queria dar uma animada aí. Não sei se deu certo. Tá. Órgão regulador dos Estados Unidos aprova a listagem da JBS para abrir capital ali. Também temos aí whisky como investimento. What the fuck is this? A gente vai explicar. Brasil e Chile fortalecem a integração regional, de olho nessa possível parceria com a China, esse aumento, né? Então, um bloco econômico fechado aí. Operações da PF, né? Desvios aí no INSS e na Caixa. Então, deflagraram uma mega operação aí da Polícia Federal e a Sabesp e também a AGEA, que estão se preparando para novas concessões. Então, você aí que é investidor, a AGEA, que ainda não abriu capital, mas venha abrir logo, fique de olho aí, porque vai movimentar bastante o mercado. Esse é o Soco Matinal, o programa que vai deixar você mais inteligente do que você já é. E olha que vocês são bem inteligentes aí. A gente tá observando os comentários, Romário fazendo bons comentários. Comentem assim com perguntas boas que o programa fica ainda melhor. Porra, sensacional as perguntas. Então, legal, hein? Começar aí com o que hoje? Vamos pela JBS. Fala dela. Né? É um desejo antigo dos irmãos batistas fazer essa listagem lá nos Estados Unidos. Nossa, eu ia falar que era outro desejo, cara, mas ainda bem. Porque eu lembrei de um áudio aqui e eu lembrei de um desejo dos irmãos batistas. Nesse domingo? Tem que manter isso, viu? Tem que manter isso. Pra esse domingo ou pro próximo? Então, quando falou assim, é um desejo antigo dos irmãos batistas, eu pensei em tanta coisa. Cara... Meu Deus do céu. Mas no dia 23 de maio, tá, vai haver uma assembleia para os acionistas minoritários para decidirem sobre a aprovação ou não dessa listagem. Provavelmente vai ser aprovado, tá? Porque os principais já deram aprovação e vão se abster. Mas na prática, né, o que vai acontecer? Bom, a JBS, né, Participações, que é a holding dos irmãos batistas, que detém a participação deles na empresa, vai abrir uma subsidiária em Luxemburgo, né, que é a Luxco, né, ou seja, ela vai ser dona da Luxo lá em Luxemburgo, num paraíso fiscal. E essa empresa vai ter uma outra empresa aberta também na Holanda, né, que é a JBS NV, né, que é uma sigla ali que eu não sei exatamente para que é, mas é uma outra holding, digamos assim, tá? E essa empresa vai ter ali o controle da empresa JBS. Você vai sair da JBS Participações e vai para essa empresa holandesa, tá? E aí é onde que ela vai listar ali essas ações de classe A e classe B na NYC, na Bolsa de Nova York, através da Luxco, né, que é a empresa holandesa. É um pouco de mix bem complicado ali de empresas e tudo mais, mas é bem parecido com o que a gente chama de estrutura onshore-offshore, que os chineses fazem, que é quando, lembrando, né, a China não pode ter investidores estrangeiros nas suas empresas. Então eles abrem uma offshore em um paraíso fiscal, que detém ali uma participação dessas empresas, né, tem o direito de vender ações, opções e tudo mais dessas empresas, e abre essa listagem em outras bolsas, como a dos Estados Unidos, tá? Isso que a gente chama de onshore offshore. É um pouquinho mais rebuscado, mas simplificando, é isso aí, tá? E, poxa, qual que seria ali, né? Por que os irmãos batistas pretendem fazer isso? Se a gente for parar pra pensar, eles não vão ser sócios diretos da JBS, mas sim da holding controladora, ou seja, eles vão ter uma participação maior no controle da empresa, né? O que detém ali, que é até um alerta do conselho e tudo mais, sobre a participação dos irmãos nas principais decisões da empresa, tá? Além de também ter vários outros benefícios, como o custo de capitalização mais barato, ela vai conseguir captar em dólar, a empresa vai receber um volumoso investimento, já que ela vai entrar como uma das maiores empresas do S&P 500, né? Ela muito provavelmente nos próximos 6 meses deve atender todos os requisitos, como governança, liquidez, lucros e etc, de tamanho, né? E bom, o que estava impedindo isso, né? Como já é um desejo antigo, como eu citei, dos irmãos Batista, né? Apesar do Edson ter pensado outra coisa, a única coisa que estava impedindo era o BNDES, tá? O BNDES ele tem uma participação hoje na JBS que gira em torno de 20%. Ele se sentia com medo ou com receio de perder algum tipo de rentabilidade no investimento, né? E a BNDES Par, que é a subsidiária do BNDES, que controla as participações do banco em empresas, estava barrando esse tipo de transferência. Porém, os irmãos batistas sentaram com os gestores, né, e firmaram um acordo em que, caso a ação da JBS não cumpra um target mínimo, uma rentabilidade mínima até 2026, eles vão pagar uma opção de 500 milhões de reais em bonificação ao banco. Tá? Que isso, hein?
vão pagar um pouco do que já pegaram, talvez. Que isso? Calma aí, Ô, ela- louco. Fala dele. Meu nome é Matheus Malheiros. Então isso. Safado, velho. Aí, ó, acabamos de ter uma opinião aqui vinda de Alan Pimentel, que reflete somente a opinião de Alan O CPF Pimentel. dele Não é 709, opinião, tá? não- Não é uma opinião isso aqui, é um fato com Foi provado? premissas, né, pessoais. Mas Tá. tudo bem. Pessoais, totalmente pessoais. Fonte vozes da minha cabeça. Isso aí, boa. Então agora, saindo desse tipo de assunto aí meio complexo, a gente vai Obrigado. agora falar de um leilão realizado em Londres, em novembro de 2023. Eu não vou falar mais a notícia cara. porque o Godoy fica chateado. Obrigado. Cara, agora o uísque tá sendo um negócio em que é mais vantajoso você deixar a garrafa parada do que você de fato beber ali uma bela safra de uísque, tá? Isso porque esse uísque que o Edson já citou no começo da apresentação, Obrigado. ele foi arrematado ali por 2,7 milhões neste leilão que ocorreu ali, milhões de dólares, tá? Fica esse detalhe aí, não ó. reais. Quanto para kwanzas, tudo gelado? dólares. Cara, Já pensou quanto Imagina para quanto para energético. Que Com energético o cara vai vodka. usar pra beber com isso, hein? Nossa. Cara, tem que ser um Red Bull Tem que ser- geladinho, né? Geladinho. Acho que não vai um extra power, não? Zero. Não, fica ruim, fica ruim. Quando... Nossa, quanto Ah, para ruim tudo. é seu passado, moço. Pô, aí é foda. Pô, cara. Mas, hein? Pô, essa garrafa aí de Macallan, né? Da Valério Adame, de 1926, envelhecido por 6 décadas, foi comprada aí por essa bagatela. Mostrando aí que os whiskies podem ser, sim, também um investimento alternativo. Algo que pessoas aí de altíssimo padrão acabam buscando, né? Se a gente for fazer uma comparação, os whiskies tiveram aí na última década uma valorização de 280%. Comparativamente com outros ativos que geralmente são utilizados, como essa reserva de valor, algum tipo ali de ativo colecionável, né? A gente tem as obras de arte que valorizaram 29% e a gente tem os carros de luxo valorizando 25% e os relógios em torno de 18%. Ou seja, nesses últimos anos os whiskies de fato ali tiveram uma valorização muito maior, justamente porque estão tendo aí esse apetite por investimentos alternativos, mas também por colecionadores dessas garrafas. Isso fez com que algumas marcas como a Royal Salute, a Balmore ou a House of Scenery acabassem tendo essa atenção para esse novo apelo dos seus consumidores e aumentassem a sua posição ali de produção desses whiskies. Uma até mesmo que tinha ali parado de produzir e renasceu foi a Port Ellen, né, que foi aberta ali após décadas de inatividade, e agora esses whiskies que antes eram acessíveis, né, estão tendo seus preços aí elevados, estão chegando a ser negociados ali em torno de 3 mil euros a garrafa. Muito disso aí não foi falado aqui na notícia, aconteceu justamente porque a gente tem lucros líquidos toda Exatamente. semana, e o Vitão tem que comprar um uísque por semana para fazer o programa. Cada um tem que fazer sua parte, né? Cara, a gente tem que beber aqui por trabalho, né? Inclusive, essa é uma das coisas semelhantes que aconteceu com o corote por causa de festa universitária. Exatamente. Porque o morador de rua que gostava de tomar corote barato foi afetado drasticamente por universitários sem consciência social que Vagabundos. começaram a beber corote e assim houve uma elevação dos preços, prejudicando de forma direta aí os moradores de rua que utilizavam dele. O que antes precisava de um carro ali pedindo dinheiro, agora precisa de 5, 6. É bem mais E difícil. digo mais, tá? Não foi só o corote que os universitários mexeram no preço, foi também a Cantina das Trevas E a vodka Catuaba. Natasha. A catuaba e a selvagem. Natasha também, tá? Esses Exatamente. universitários aí estão complicados. Inclusive fica aqui o nosso apelo aí para que as autoridades façam algo para tirar aí do poder de compra desses vagabundos que deveriam estar estudando e estão bebendo aí o que chamam de game nas universidades. Tá? Alô, CVM. Então vamos resolver isso aí. E agora voltando para a matéria, a gente viu aí que o setor brasileiro de whiskies teve aí um aumento de 16% aí de 2021 a 2023, trazendo aí, né, todo esse apelo para whiskies ainda mais sofisticados. Só que o Brasil ainda ficou atrás de 2 mercados, sendo ele o Japão, que produz excelentes whiskies aí, tá? Meu Deus, se quiser mandar aí um Yamazaki pra gente aí, o endereço postal vai estar aqui no vídeo, não vai estar não, Lucas? Vai. Então pronto, vai Vem estar aqui, aqui. ó.
Nem que eu coloque o da minha casa. Então pronto, exatamente. E eles perdendo também para a Índia, que é um franco mercado consumidor, né? De qualquer coisa, praticamente. Então, qualquer coisa. Hoje tá pesado. Né? O mercado global de whisky aí, né? Ele, de single malt especificamente, ele está sendo avaliado hoje em 4 bilhões de dólares, mas deve chegar a 5 bilhões até o final de 2029. Mas agora fica a curiosidade histórica sobre os whiskies. Há uma guerra entre quem foi que inventou o whisky, se foram os escoceses ou se foram os irlandeses, mas a única data que a gente tem é que ele começou a ser produzido ali em torno de 1494, onde os registros começam, e pela menção, a bebida oficial foi através do James IV da Escócia. Então fica aí, provavelmente deve ser um escocês que criou o whisky. Um abraço aí pro James aí, então. De escocês você gosta, né? Eu odeio aquele filme. Então vamos lá agora. Brasil e Chile fortalecem integração regional de olho na China, né? Então a visita oficial a Brasília do presidente do Chile, né, o Gabriel Boric, e o Lula assinaram ali 13 acordos e também memorandos de entendimento. O que é um memorando de entendimento? É o famoso bora? Bora? Bora, é isso. Beleza. E o que interessa realmente disso, que o nosso querido príncipe das Filipinas vai trazer aqui com bastante afinco, inclusive, é que está falando bastante, né, desses acordos sobre o corredor bioceânico ali de Capricórnio. O que é isso? Basicamente é um corredor que vai ligar ali o Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Será que sai isso aí, cara? Cara, então, né, é uma malha de infraestrutura muito importante para o escoamento, porque vamos pensar do ponto de vista chinês. Você vai comprar alguma coisa do Brasil, pô, tem que sair lá do Porto de Santos, dar a volta lá, ir pelo Pacífico, chegar na China, ou então às vezes tem que ir direto, né, que é um custo muito alto. Se você tem uma malha que liga a parte do Atlântico até o Pacífico, esse custo já reduz bastante, tá? E por que eu vou falar do chinês? Porque ele é um dos grandes patrocinadores desse projeto. Mas é um ponto interessante que a gente estava até discutindo aqui no OVP Agro, tá? Aqui no @OVP, que vai ao ar essa semana com o secretário de Estado da Agricultura, que é isso, hein? Pecuária e Abastecimento, o Pedro. Grande beijo. Não. Cara, eu pego, eu deixei aqui, pô. Pedro Leonardo, tá? Grande Pedro Leonardo. Ele estava contando um fato curioso pra gente, que esse projeto existe desde a época do Dom Pedro II, né? É, isso. Outro Pedro. Pouco tempo para sair. Está sendo discutido isso aí. Está sendo discutido esse projeto. Mas é um projeto importante que o Brasil carece para poder ter o escoamento da sua produção. Tá? A gente carece muito de infraestrutura nesse cenário. Não só na malha de escoamento da nossa produção agrícola, né, mas também na área de infraestrutura de saneamento, de conectividade. Né? A gente ainda tem muitas áreas que não recebem acesso à internet. Energia elétrica também. Quantas fazendas a gente não tem que não recebem energia elétrica de maneira mais democrática, digamos assim. Então, além desse acordo ali também, né, prevê, como o Edson citou, 13 contratos ali que visam ter as áreas de justiça, segurança pública, defesa, ciência, tecnologia, cultura e pesca e agricultura e inteligência artificial. Mas o principal ponto é a discussão da criação desse corredor, tá? Porque agora a gente tem um patrocinador, que é o patrocinador chinês, que vem ali olhando com bons olhos para a América Latina após na verdade não é após, né? Durante esse desentendimento comercial com os Estados Unidos. É interessante pensar que um corredor que liga tanto o Atlântico quanto o Pacífico faz com que o Brasil tenha acesso ao Pacífico e também o Chile tenha acesso aí ao Atlântico, né? Porque é muito difícil, né? Como que você consegue atravessar aqui esse bolsão que a América faz, né? Você tem ou ir pelo Panamá, que você vai pagar muito caro, ou por baixo é quase impossível, que você tem ali o Mar de Drake ali, né, que é aquele abaixo da Patagônia, entre a Patagônia, o Estreito de Drake, entre a Patagônia e a Antártida, né, ou seja, ali é muito perigoso, ali o encontro tem ondas gigantescas, ou seja, você tem que dar toda a volta e isso encarece quase todo tipo de produção, né, então tomara que isso saia. A operação ferroviária do Brasil é um lixo e seria muito importante que a gente melhorasse isso, porque tudo é movido por caminhão, isso é muito ruim, cara, não faz sentido. Só para frisar também uma curiosidade, tá? É que esse encontro também, ele celebra ali as relações entre Brasil e Chile que existem desde 1836. Então são muitos anos aí. É, a broderagem legal. Nossos parças, né? Nosso parça latino aqui.
Então, operações da Polícia Federal aí. O Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, foi alvo de uma mega operação da Polícia Federal em combate a descontos irregulares de aposentadorias e pensões em valores que chegam até 6,3 Absurdo, bilhões de reais aí ao longo de 5 anos. Cara, é uma notícia muito triste aqui, que não cabe nenhum tipo de piada aqui, porque, cara, o que fizeram aí com os pensionistas e com os aposentados é um crime, assim, cara, que uma pessoa para chegar a fazer descontos ali não autorizados na folha de cada um deles, cara, essa pessoa tem que ter a pior pena possível para esse determinado crime, tá? Hoje a gente já teve 6 funcionários aí públicos que foram afastados das suas funções em uma operação que chegaram a envolver 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União, buscando ali, né, tendo mandatos de 211 mandatos judiciais, perdão, de busca e apreensão, e foram feitas ordens de bloqueio ali patrimoniais em torno de 1 bilhão e 6 mandatos de prisão temporária, ou seja, ainda muito pouco porque a gente tem que fazer para punir de fato quem fez uma barbaridade dessa, tá? Esse esquema ocorreu ali entre 2019 e 2024 e um dos alvos dessa operação foi justamente o presidente do órgão, que é o Alessandro Stefanuto, né, que já foi afastado e que até mesmo teve ali a participação do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, chegando a assumir publicamente que errou de ter feito a sua contratação. Olha só, né, quem diria que essa nomeação ali deveria ter ali uma retratação. Dizendo ainda que houve uma falha do governo em não verificar se essas entidades que faziam esses descontos poderiam ter os requisitos legais completos para firmar essa parceria com a Previdência. Então, é um absurdo isso aí. Esses investigados eles vão responder aos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento e organização criminosa e lavagem de capitais. Cara, assim, é um absurdo o que ocorreu aí na Previdência e espero, sim, que esses culpados sejam duramente penalizados. Mas, como não bastasse isso, a gente teve um outro crime que está sendo investigado, que é a Operação Aposta Perdida, de um funcionário da Caixa Federal que chegou a desviar 2,3 milhões de reais numa agência bancária em São José do Cedro, que fica em Santa Catarina. Ele pegava ali, né, como ele era um dos funcionários, ele fazia saques indevidos e aplicava esses valores no Tigrinho, em apostas online. Porra. Além disso, comprou um veículo aí com esses recursos desviados, tá? Então ele pegava ali esses recursos em espécie na agência e, além disso, fazia ali o pagamento de boletos com esses valores desviados, cara. É realmente, assim, um absurdo que a gente tem que viver aqui no Brasil, cara. Reclamam-se tanto ali, né, de corrupção e ver essas corrupções sendo atingidas até mesmo pelas pessoas ali da ponta, né? Não só pelos nossos governantes, mas aquelas pessoas que estão ali na ponta, que sempre são os primeiros a apontar o dedo ali, já na primeira oportunidade que tem para cometer qualquer tipo de corrupção, elas vão lá e fazem, né? É um absurdo. É mais uma fonte de déficit pro INSS. Mais uma. Que já está quebrando. Precisamos de mais pessoas para... E olha que engraçado, esse cara que pegou esse dinheiro e ainda investiu no Tigrinho, além de vagabundo, é burro. É burro pra caralho. Então, porra. Verdade. Cara, e é interessante pensar, né? Isso traz principalmente aquela teoria dos custos difusos e benefício concentrado. Por quê? Que é isso? Não, o Edson Não, tá pode estudando, falar, mano. difusos, Que é isso, cara? Concentrado. Fala dele. Porra, abre um PowerPoint aqui agora que ele vai explicar Não, isso. galera, Seguinte. papel e caneta na mão. Seguinte, é muito... a gente tem dentro do populismo uma forma de dividir o custo para todo mundo e assim dar um benefício concentrado para determinados grupos de pessoas ou uma pessoa. Ou seja, é muito mais difícil alguém chegar num idoso que poderia estar ganhando 5 mil reais, mas está ganhando 4 porque teve um vagabundo que foi lá e pegou R$1.000 descontando indevidamente. Por quê? Porque ele está olhando para o idoso na frente dele e ele vê que isso aí é extremamente errado. Por quê? Porque o custo, ele é concentrado. Agora, quando um cara faz um tipo de desvio desse e ele tem um custo difuso, ele não sente, entende? Quando um cara está fazendo um tipo de delito tão difuso assim como tirar do SUS, tirar do INSS, tirar da Caixa Econômica, tirar do BNDES, como até algumas pessoas aqui no programa que não sou eu falaram algumas coisas, o que acontece? As pessoas, o cara que está cometendo isso, ele não sente o peso que é cometer isso, porque na ponta da caneta esse dinheiro vai faltar para alguém. Alguém vai perder fila no INSS ou no SUS, alguém vai ficar sem dinheiro ali da aposentadoria de que tanto trabalhou. Só que essa pessoa, ela tem o quê? Ela tem um custo
difuso, ou seja, o que ele causa é difuso na sociedade e ele tem um benefício concentrado para ele. Então, cara, esse para mim é um dos maiores problemas que a gente tem, que é justamente você dividir para todo mundo a conta, né? Pensar que você está atingindo só um pouquinho cada um e ter um benefício concentrado para uma pessoa. Isso vem de um tipo de filosofia que a gente segue, que é uma merda, cara. Posso explicar isso para uma criança? Por favor. É muito errado, então, você roubar de muitos para você ficar com esse pouco. Mesmo que você pegue, tirei 1 centavo de cada um. Ainda Exatamente. Então, esse é o problema. Não quer se ferrar? Não quer ir de Goiás? Nem de futebol entendo. O que você pode fazer? Pode vir aqui, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, né? Pra mulher tem que ter referência também, né? Não quer ir de maquiagem da Virgínia? Preenche o questionário aqui. Não fala assim da Virgínia. Ela é cliente do escritório concorrente, tô nem aí, não gosto dela não. Preenche o questionário aqui até o final, responde aqui bonitinho. Né? Quando você terminar, a gente vai colocar um especialista para te chamar. Você vai aproveitar essa janela, uma das melhores janelas de oportunidade. Presta atenção, tô falando isso aqui, tô repetindo para você, né? Uma das melhores janelas de oportunidade para construção de patrimônio dessa década e da próxima. Esses momentos não se desenham toda hora. Quantas vezes os Estados Unidos e China entraram em confusão nos últimos 80 anos? Essa, tá? Então não existiu outro momento, tá? As confusões anteriores é com Cuba, que não afeta ninguém. A confusão anterior era com o RSS, não afetava em nada o mercado. Confusão anterior era o Nixon cancelando a paridade do dólar com o ouro, né? Confusãozinha razoável. Agora isso aqui é a possibilidade de causa excêntrica, né? Uma possibilidade de causa que permite. É isso aqui que o cara que tiver 10 milhãozinho na mão agora, ele entra na lista da Forbes, se ele souber o que tá fazendo. Então, esse é o ponto. Agora, pra você que tá começando a construir patrimônio, não vai entrar na Forbes, nem vai ficar rico. Mas, você que ia ter uma aposentadoria né, decadente, você que ia ter essa aposentadoria não vai enriquecer, é verdade, eu falo a verdade aqui pra vocês, mas pode mudar entre ter uma casa sem piscina ou uma casa com piscina, pode ter a diferença entre ir pra fila do SUS e ir pra um hospital particular na velhice, pode ser a diferença entre o filho que vai estudar no colégio público ou o filho que vai estudar no colégio particular, não é uma diferença significativa de vida? Pra mim eu acho que vale a pena. Então, se você quiser ter a chance de fazer isso e ganha mais de R$4.500 por mês, putz, pode entrar aqui que vai ser um prazer te ajudar a investir. Se você ganhar mais de 100 mil, pode clicar também, mas aí, meu lindo, aí sim, aí você vai ficar rico sim. Então, você que ganha uma grana boa, dá pra fazer muita coisa. Você ganha uma grana pequena, a gente vai tentar aproveitar pra você essas janelas de oportunidade. E lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP, concluiu, emitiu seu certificado. Raul, não funcionou, te conheci agora, né? Não rolou pra mim, não deu certo, não me habituei. Tem gente que não se habitua. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora, por que a gente consegue fazer esse compromisso com relativa tranquilidade? Já se perguntou? É porque além da UVP, das aulas, a gente tem agora cartão de crédito, conta no banco. Aí o cara antes, ele podia até mentir, né? Ele falava assim, não gostei, pra pegar o dinheiro de volta, que ele assiste a aula, ficava com o certificado. Agora, quando ele fala que não gostou, ele tem que fechar as contas, não gostou, então devolve pra cá, não é isso? A plataforma é fechada, então, não gostei, então tá bom, dá pra cá. Fica sem cartão internacional, sem conta corrente em Miami. É foda. É complicado, né? Aí não tem ninguém que reclama. Olha que maravilha. Olha o que eu consegui. O capitalismo é bom, né, gente? Ele é eficiente. Então preenche o questionário aí que vai ser legal demais te ensinar a investir. Aproveita enquanto eu não aumento o preço, porque eu tô melhorando. Depois vai ser só eu tô só esperando na hora certa. Subir o preço, de uma vez assim, aumentar meu faturamento, lucros abusivos, que a gente tá preparando para fazer nosso próprio IPO, né? Então tem essa questão aí. Só resolvendo os probleminha que eu dou aqui. Saindo disso, né, a gente vai para a Sabesp e a EGEA, que estão se preparando para novas concessões, né? Uma das duas maiores aí, empresas de saneamento básico do nosso país. Bom, na prática, o marco do saneamento legal protocolado ali em 2020 já começa a ter os seus efeitos, que são, principalmente no estado de São Paulo, as concessões, né, para os serviços de fornecimento de água, né, tratamento de esgoto e um possível serviço de drenagem de chuvas, tá, que começa a ser uma preocupação do estado, visto as últimas enchentes nos últimos anos. Tá? E a Sabesp e a EGEA mostram, né, as principais concorrentes dentro desse leilão. Primeiro ponto, a Sabesp ela tem ali, atua em mais de 375 municípios de São Paulo, né? Ou seja, praticamente toda São Paulo a Sabesp está atuando, e esse tipo de concessão, né, renovar essas concessões, trazer novas concessões para a utilização do serviço, geraria ali para ela uma certa sinergia, então para ela é muito interessante. E a EGEA, né, que vem ali aumentando a sua exposição, hoje ela atua em mais de 15 estados, busca botar ali sua empresa dentro do estado de São Paulo, que é o maior estado do país em questão de população, né, e PIB também, visando ali aumentar e expandir
sua receita e tudo mais, tá? Esses novos leilões vão até 2026, tá? O governo de São Paulo estuda ali um plano para dividir as cidades em 5 regiões de concessão. O governo também estuda incluir ali essa parte de drenagem de chuvas, tá? Que é um debate muito mais recente, visto todos os transtornos causados nas últimas enchentes que teve na própria região, né? Então, nas últimas chuvas, digamos assim, a gente teve vários problemas com isso, tá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele vem privatizando empresas e serviços de forma a reduzir a dívida pública estatal. Isso é um ponto importante. No ano passado, né, o Estado vendeu ali o controle da Sabesp para a Equatorial, que ficou como o maior acionista com a participação de 18%, tá? Bom, a parte da Sabesp agora ser um pouco mais privatizada tira um pouco dessa questão do conflito de interesse, talvez, né? Então não tem mais essa relação entre a empresa estatal e o governo estadual. O que basicamente está tendo ali é um interesse mesmo da empresa em criar novas sinergias, né? De expandir mais a sua área, já que ela já está atuando lá, já tem expertise em trabalhar, em lidar com burocracia e etc. Maravilha. Então agora vamos para a leitura dos comentários aqui. Tivemos bons comentários, sim. Parabéns aí para todo mundo que está fazendo esses comentários mais técnicos aqui, que a gente consegue responder boas perguntas, né? A gente tem aqui só o Mando do Zinc disse: senhores, cessar fogo não é o fim da guerra, estão querendo dar um tempo. Eles fizeram isso depois da invasão da Crimeia em 2014, mas parece que eles não ligam muito para os próprios acordos. Realmente, cara, isso que está certo. Não é um fim da guerra, acho que se deu a entender isso foi errado, né? Foi só um cessar-fogo. Na verdade, foi uma revista que disse que pode haver um cessar-fogo, então ainda nem tá realmente consolidado isso. Murilo Mendes, isso aqui vai para os meus correligionários aqui do meu lado, né? A certificação CNPI, na opinião de vocês, é uma certificação que gera boas possibilidades de trabalho aqui no Goiás? Sim, com certeza, porque pouca gente tem, cara. A CNPI é difícil, cara. E a CNPI, ela é muito utilizada principalmente ela é voltada para os analistas, né, de investimentos. E, cara, para você fazer qualquer tipo de análise que venha a ser publicada, né, ela precisa ter essa assinatura de um CNPI. Até mesmo aqui dentro da nossa empresa, hoje a gente não tem esse analista CNPI. A gente tem um analista, que é o Douglas, né? O Douglas está no processo da certificação da CNPI. Com certeza vai tirar essa certificação com o pé nas costas. Mas para você fazer qualquer tipo de de indicação de investimentos, você precisa ter o CNPI. Até mesmo todos os disclaimers que a gente sempre faz aqui para vocês, que não é uma indicação de investimentos, o analista CNPI pode fazer essas indicações baseadas, porque ele tem a liberação da CVM, que é a própria certificação. E da APMEC, além disso, ele também pode comercializar essas indicações. Tá? Os relatórios. Então, o CNPI ele serve também para dar o direito de comercialização de indicações de investimentos, recomendações, né, e relatórios de investimentos. Perfeito. Só que seguindo várias outras regras, né? Pô, se indicar um investimento, você só pode comprar daqui 5 dias e etc. Então, o mercado brasileiro é um pouquinho mais regulado nisso aí do que lá fora. O Nicolas Barros disse bom. O Pedro do Pixaí, o grande Pedro do Pixaí, ele só falou bom, foi bom também pra ele. E o Pedro do Pixaí, ele que tava, lembra do Pedro do Pixaí? Grande na baguncinha, Pedro do Pixaí. Pedro colocou seu camarote exclusivo ali. Todo mundo assim, ele foi lá e colocou uma mesinha na frente dele e ficou só aqui, ó. Só deu certo. Só ele. Pô, curtindo. Ali sabe curtiu, ele sabe se curtir. Pô, Pedro, gente boa pra caramba. Tava inclusive no VP Núcleo e tudo mais. Ele falou: posso? Tá. Depois Tá. Eu também quero. Eu também quero. Tá. Vai. Ó, pergunta, caro amigo Edson. Pescador, poderia explicar para uma criança qual seria o cenário ideal, Banco Central versus governo, considerando que o governo realmente fizesse corte de gastos? Primeiro, não seria versus o governo, né? Seria Banco Central e o governo caminhando juntos. E aí, se realmente houvesse um corte de gastos aí do governo, o que o Banco Central faz ele segue a meta de inflação que é determinado pelo CMN, ou seja, ele não tem um poder muito discricionário sobre o que vai ser realizado de forma ampla. O presidente do Banco Central, que hoje é o Gabriel Galípolo, ele é um dos 3 que compõe o CMN. O CMN que define a meta de inflação. Então o CMN é o presidente o ministro do Planejamento e Orçamento, o ministro da Fazenda e o Gabriel Galípolo. Ou seja, ele nem tem tanta voz, ele é um dos 3. Aí eles vão lá e definem, a meta de inflação é tanta. O Banco Central só vai seguir isso, então ele não tem muito o que fazer, ele vai seguir aquilo que foi definido pelo governo, que é o CMN, que tem 2/3 ali. Então, tem muito o que o Banco Central fazer. Ele é um órgão técnico. Então, se o governo cortar gastos e colocar uma meta de inflação baixa, o Banco Central vai seguir. É isso. Eu gostei do o Gabriel Galípolo. E o Gabriel Galípolo. Participa do CNN pra sempre. Ele tem muito poder, né? Ele tem 33% da voz lá. Mas os outros 66% o governo. É o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Ou seja, a Tebet e o Haddad. O Haddad. Então, eles falam, a meta é tanto. Ele só vai seguir.
Então é isso. Você falar? Tá, vou. Vitor Ortega, 6603. Por que as BDRs não são tão interessantes quando for dolarizar o patrimônio? Cara, excelente dúvida que muita gente tem. Principalmente relacionado aos custos de você estar comprando essa BDR, tá? Porque você vai estar pagando ali o custo do banco escriturador daquela BDR, porque o que o banco faz? Ele pega um papel e ele emite esse papel lastreado a uma ação lá fora. Então esses custos podem chegar a 5% aí que fica da sua rentabilidade com o banco emissor daquele título, e quando você está comprando diretamente lá fora, você não tem esse custo, obviamente, porque você está investindo diretamente no papel, não num papel lastreado ao papel que você quer comprar, como por exemplo, sei lá, uma BDR de Nubank, por exemplo, alguma coisa do tipo. Tem alguns bancos, algumas que são patrocinadas pelo próprio emissor, né, que vai ter essa garantia, outros que não são, que não tem nenhum tipo de vínculo ali com o banco não, com o papel ali lastreado a esse ativo, tá? E além desses custos, você também tem uma parte dos seus dividendos que fica também retido ao estar fazendo esses investimentos na BDR, também com o banco com a própria B3, tá? Então não é tão vantajoso justamente por causa dos custos que você tem atribuídos ao estar fazendo esses investimentos via BDR. Então é muito mais vantajoso você abrir os seus investimentos numa corretora lá fora e aí você fazer seus investimentos diretamente em dólar, tá? Ó, eu não tenho essa disponibilidade, eu queria comprar esse título de alguma forma. Você pode sim estar comprando a BDR, ele sim é um investimento que é viável, uma forma de facilitar você fazer esses investimentos lá fora aqui no Brasil, mas tem esses custos atribuídos. Sabendo de tudo isso, se você achar que vale a pena, pode fazer por aqui também. Só uma comparação sobre isso, tá? Vai fazer muito mais sentido para você. É como se você fosse comprar uma peça pro seu carro e você tivesse que escolher entre a original e a paralela. A original, você sabe que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas não vai estragar. E a paralela? Você não sabe, é o BDR, exatamente, né? Você comprar a peça paralela ali. E para colocar meu comentário aqui, o @Reinaldo_Júnior, quais seriam as suas dicas para alguém que quer começar uma pequena fazenda no interior de São Paulo? Parabéns pelo programa. Obrigado pelo parabéns, e a minha dica é: assine ali e se inscreva no canal da AUVP Agro e assista o @UVP. Opa! Vai dar muito sucesso para você aí. Excelente dica. Maravilha aí. E é isso, teve duas perguntas muito boas do Sávio Anjos aqui, mas sabe, a gente não pode responder isso aqui porque seria uma pergunta muito específica, cara. Você está perguntando quase como uma análise de carteira aí, você tem BBSE e tal, porque a gente não consegue falar exatamente o que você tem que fazer com isso, pelo fato que a gente não consegue saber toda a complexidade da sua vida. Então, sem o contexto, a gente não consegue dar uma definição, porque a gente pode falar algo aqui, só que não vai ser definido, né? Então, não é legal, entendeu? É uma pergunta muito técnica, não difícil, é uma pergunta que depende de vários fatores que a gente não consegue responder por um pergunta de YouTube. Agora, se você fosse membro da consultoria, você teria todo esse amparo aí para isso. Fala com nós. Ficou faltando o comentário da Isabela de Niterói, né? Isabela de Niterói não participou hoje, então deixou todo mundo aqui, inclusive, muito triste. Esperamos você amanhã. Esperamos você, Isabela de Niterói. Maravilha. Inclusive, a gente nem vai ter recado final, assim, pelo fato de que, por ética mesmo, não é nenhum bom momento de falar isso. Melhor não. Shalom.